Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Legalmente Falando. Hoje, um dia mais que especial, trazendo uma pauta daquelas que enche o rosto do apresentador de alegria, de gostar de falar sobre esse tema. Logo também vou apresentar os meus convidados, que a gente estava batendo papo aqui antes. Já sei que também são fãs de carteirinha também. Compartilhamos dos mesmos gostos. Mas de cara, para trazer a abertura de fato desse tema, eu quero trazer conhecimento para vocês. Em 1949, um escritor, dramaturgo chamado George Orwell escreveu um livro chamado 1984. Um livro bastante conhecido, principalmente na área da parte acadêmica. Eu tenho certeza que vocês que estudaram a faculdade foram obrigados também a ler, né? Porque trata sobre uma figura que vivemos também nos dias atuais. O livro trata a história de um jovem chamado Winston, que vivia numa sociedade altamente autoritária, onde tinha a figura central do grande irmão, que vigiava dia e noite seus passos, vigiava dia e noite suas atitudes. O marketing, digamos assim, da época era voltado justamente a controlar seus pensamentos. E muitas vezes, justamente, essas sociedades viviam no período em que existiam apenas, né, esse mundo futurístico que o George Orwell criou, existiam apenas 3 continentes que viviam diretamente ligados através de guerras. Então, nada mais justo do que trazer esse embasamento e a gente buscar nessa literatura um embasamento também para os dias atuais. Trouxe, inclusive, por coincidência ou não, né, uma economista que tem por especialização análise de dados. A gente vai já conversar sobre isso e tratar também sobre questões dos direitos humanos, tratar sobre questões de direitos básicos para o ser humano, entendendo como o direito internacional, que é a pauta de hoje, a geopolítica, afeta diretamente a minha e a sua vida, que está assistindo aí também do outro lado. A gente acha que algo que acontece lá fora não afeta diretamente a gente. O cidadão comum não sabe que a inflação pode vir tanto também de atitudes políticas lá fora. Com certeza. Então, sem mais delongas, vou introduzir nossos convidados na tarde de hoje, né? E aí, gente, esses caras aqui, essas pessoas, essas figuras que estão aqui, esses personagens, têm trajetórias grandiosas também, né? Primeiro, apresentar o doutor, agradecer por ter aceitado nosso convite e ter feito um esforço também de ter colocado na agenda, né? O doutor Pedro Rodrigues, vendo aqui, ele é especialista em advocacia em estrangeiria, uma palavra de estudo espanhol, né? Aprendi agora antes de apresentar a vocês. E também faz parte da Comissão de Relações Internacionais da OAB Caruaru. Seja muito bem-vindo, doutor Pedro. Obrigado. É uma satisfação enorme poder compartilhar um pouco do que é o direito internacional, do que são os direitos humanos, de toda a influência que tem o direito em si e da parte exterior, né? Não só do âmbito interno do nosso país, mas todas as influências internacionais que chegam até nós e como elas nos condicionam ao modo de vida aqui ao qual vivemos. Muito obrigado. E também apresentar a economista Laila Lopes. Olha, aqui o currículo dela é bem extenso, viu? Eu tô aqui pegando minha fila, porque realmente ela mandou um currículo que, olha, economista pela UFPE, pós-graduação em análise de dados IA, pela César School, 8 anos de experiência no mercado de negócios em telecomunicações, atuando na startup de tecnologia e inovação como executiva e atualmente estando como assessora da XP e INC vinculada à XP São Paulo. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Matheus. Agradeço também aí ao Pedro, né, que a gente está dividindo hoje a pauta. Para mim é um orgulho imenso estar aqui conversando com vocês, trocando ideias sobre esse tema que para mim é muito interessante. Economia para mim é minha vida, né? Escolhi a profissão com muito orgulho e vamos embora falar um pouquinho sobre economia, geopolítica, sobre IA, sobre todos esses pormenores.
Muito bem. E também preciso agradecer também aos sócios-diretores aqui do CME Advogados, Instituto CME, porque legalmente falando ostenta a marca do Instituto. Então quero agradecer ao Dr. Lucas Costa, ao Dr. Marcos Marinho e também ao Dr. Renato Eleutério pelo espaço, pela confiança da gente estar apresentando esse trabalho. Também não podia deixar de agradecer a minha amiga Beatriz, que está aqui na técnica. E sempre me cobra, tá? Juninho, que é o nosso zelador aqui do Instituto, sempre me cobra para mandar um abraço para ele, que ele deixou tudo limpinho, trouxe bolo para os convidados. Então, obrigado, Juninho, também que está assistindo. E um forte abraço. Então, vamos lá iniciar. A gente estava conversando aqui, trocou um papo bacana antes. E a gente estava falando um pouco também sobre esse cenário global. O Donald Trump, desde que assumiu, vem mudando alguns aspectos e preocupando até alguns países com relação às suas decisões. Primeiro ponto, eu preciso perguntar qual o impacto que a gente tem, principalmente na questão de violações de direitos internacionais, direitos básicos, que pode proporcionar ou não um governo como esse que está tentando se mostrar a todo custo, como é o caso do governo Donald Trump. A gente também vai debater um pouco sobre a questão das imigrações, né, nas imigrações ilegais que foram banidas nos Estados Unidos, mas qual é o risco que existe, de certa forma, também nessa questão de afronta aos direitos humanos ou alguma coisa nesse sentido, doutor? Explica pra gente direitinho como é esse cenário, como é que está se construindo esse cenário perante o globo. Bem, para falar desse ponto, é preciso entender que existem duas linhas, duas visões acerca desse tema. Seguindo, né, pela linha humanitária, nós temos que entender que se tem pessoas que estão saindo de países e buscando viver em outros, é porque na maioria dos casos algum país falhou em alguma garantia do direito humano. O direito humano garante, né, a pessoa na condição de humano viver onde ela gostaria, onde ela puder. Ela tem esse direito humano de viver onde quiser, digamos assim. São famílias que estão indo, na maioria dos casos também, não em todos, porque sabemos que existem as pessoas mais intencionadas. E nisso, na maioria das famílias que vão, das pessoas que vão imigrar, sobretudo para os Estados Unidos e também para outros países, em busca de melhorias na condição de vida, melhoria econômica, poder ir uma pessoa, trabalha nos Estados Unidos, envia dinheiro para os familiares que ficaram no país de origem, e vedar as pessoas de fazer isso tem toda essa consequência de interferir economicamente nas famílias. Tem pessoas que venderam tudo para ir para os Estados Unidos, nesse caso, né, para poder ter um meio de vida que tenha dignidade, digamos assim, nesse sentido. Então, tem muita influência nessas pessoas, nesse movimento migratório. Então, essa é a perspectiva dos direitos humanos. Trazendo para a perspectiva do próprio Estado, do próprio país em si, nós temos que partir do pressuposto que um Estado, um país, ele é considerado quando tem sua população, quando tem seu território definido e quando tem a soberania sobre aquele território. Não é que o Estado, o país, ele tenha que limitar as questões migratórias, mas mantê-las, entretanto, de forma ordenada. Porque se você mantém uma questão migratória desordenada, vai bagunçar, ou pode bagunçar, sua economia, seus postos de trabalho. Os imigrantes não vão para lá para bagunçar, eles vão para buscar melhorias, mas que possam ser estabelecidas pelo governo, e não a erradicação total de imigrantes. Isso não faz sentido. Entretanto, se você respeita ali os requisitos que foram estabelecidos para poder morar nos Estados Unidos, para poder morar no país que for, ok. Então, são esses dois critérios, basicamente, essas duas interferências que podem acontecer, tanto da ótica estatal, do Estado, quanto da ótica dos direitos humanos. Entendi. Depois a gente vai trazer isso também para a realidade do Brasil, mas a gente está pegando o gancho justamente da ideia que está em alta, né? Todas essas pautas referentes a Estados Unidos, a guerras comerciais com a China, não, possível guerra comercial, eu não vou falar que ainda foi instaurada, né? Possível guerra comercial, mas uma guerra armamentista que está se desenhando, que é a guerra das inteligências artificiais.
O próprio evento da DeepSeek, a inteligência artificial chinesa, foi uma afronta ao governo Trump, uma afronta aos Estados Unidos. E eu vou, para detalhar melhor, a gente entrando um pouco nessa inteligência artificial e a importância delas também, não só para a nossa vida hoje em dia, mas a questão econômica. Quando a DeepSeek entrou em circulação, já houve um impacto negativo no mercado norte-americano. Se eu não me engano, 3 trilhões de dólares somente na primeira lapada, na primeira semana que a DeepSeek circulou. Então já gerou um desconforto também no governo norte-americano, que tenta a todo momento a buscar esse centro novamente, né, de potência. Então qual o impacto realmente então que se desenha dessas inteligências artificiais, tanto para o governo norte-americano como também para o mundo? Economista Laila. Para responder, eu vou dar uma introduçãozinha sobre a chegada da IA, né, para a gente entender como foi que ela chegou até nós, como foi que ela se difundiu, mas não vou me alongar muito nesse meu discurso sobre IA, né? A IA já existia há muitos anos atrás, a gente não tinha essa popularização que teve nos últimos anos, que foi o ChatGPT, né, que foi difundido pela OpenAI, né, que é uma empresa estadunidense. E aí, quando houve esse boom da OpenAI com o ChatGPT à frente, a gente começou a utilizar muito mais isso no nosso dia a dia, né? Eles começaram com o ChatGPT, depois a OpenAI, que é a empresa detentora da tecnologia, da inteligência artificial, começou a lançar outras inteligências artificiais. A gente tem a inteligência da Microsoft, a gente tem a Cloud, que é outra bem conhecida e muito superior ao próprio ChatGPT. A gente tem também a do Google, né, que é a Gemini. Então, existem outras plataformas de inteligência artificial também superiores ao ChatGPT, que todas são vinculadas à OpenAI. Então, estava tudo muito centralizado nos Estados Unidos, né? Então, eles estavam, digamos que, na hegemonia. Exato, na hegemonia aí dessa tecnologia, né, que estava aí, que está, na verdade, muito em alta ainda. Tem um impacto econômico muito significativo, né, em termos de produtividade, trabalho e tudo mais. A gente utiliza no dia a dia, cada um tem sua maneira de utilizar no dia a dia. É um facilitador. Sim. Tem gente que gosta, tem gente que acha que é uma ameaça no trabalho. A gente costuma dizer, quem utiliza de fato, quem é estudioso e tudo mais, que ela não vai tirar o trabalho de ninguém, né? A gente vai se aperfeiçoar cada vez mais. A ideia é que a gente, como ser humano pensante, ensine ela a trabalhar ao nosso favor. E aí ela vai, de fato, ser um facilitador na nossa rotina, né? Aquela tarefa lá que a gente faz. Vai passar a ser o diferencial, né? Para quem sabe usar, vai ser o diferencial. Então, assim, não necessariamente vai substituir, porque o ser humano ainda tem todo o poderio da inteligência criativa. Então, quem souber usar, vai facilitar a sua vida para melhor. Exatamente. A nossa criatividade, assim, é algo que, de fato, a inteligência artificial não tem. Então, ela vai... A emoção também, né? Exatamente. Ela vai ser um facilitador para a gente no dia a dia. Então, o impacto econômico, ele vai trazer grandes benefícios justamente por isso, porque ele pode tirar uma mão de obra ali, digamos que barata, né? O cara que está ali fazendo, sei lá, só uma planilha, especificamente todos os dias aquela atividade corriqueira, uma IA com certeza vai poder substituir esse tipo de atividade, a depender da tarefa. Se for uma tarefa corriqueira e repetitiva, se você programar um prompt para a IA fazer aquilo, ela vai conseguir substituir. Então, o ganho econômico é bacana, você pode assinar uma IA Premium e ela vai fazer aquilo ali. Mas em comparação à DeepSeek, né, que ficou aí essa briga de IAs recentemente, quando eles lançaram, a grande questão da China com os Estados Unidos, ChatGPT versus DeepSeek, que a gente vem falando muito, quem é da área, é que o ChatGPT ele levou muitos anos para ser construído, né, e divulgado e tudo mais, lançado. E ele foi gasto milhões, trilhões, se salvo engano aí dos números, dos zeros em específico. Ele não é um código aberto, então... Não é um código colaborativo. A China ele trouxe como código aberto no DeepSeek, então as pessoas conseguem, os programadores, os desenvolvedores conseguem colaborar naquilo ali, torna-se algo comunitário. Então, se você chegar, você desenvolvedor, quiser colaborar para melhorar aquele código e melhorar a inteligência artificial, você vai conseguir. No ChatGPT você não consegue, é algo fechado. Foi uma startup que desenvolveu aquilo ali, pouquíssimos programadores, um custo baixíssimo e com a tecnologia tão boa quanto, ou talvez até melhor, já que comparado às outras IAs aí do mercado, o ChatGPT estava em último lugar.
de qualidade mesmo, a DeepSeek saiu muito na frente. Então, assim, a competição com baixo custo, com código colaborativo, com startup pequena desenvolvendo, saiu muito na frente dos Estados Unidos. Então, é mais um ponto para que o Trump, para que o pessoal dos Estados Unidos fique de olho na China, porque ela está, de fato, muito superior em termos de tecnologia e conhecimento, né? Perfeito. Vamos voltar um pouquinho no tempo. A gente está falando de inteligência artificial, mas há pouco tempo atrás teve representantes de vários países que vieram tratar sobre a temática também dos limites da internet. A questão de leis protetivas para o uso da internet. Isso no mundo inteiro, né? Se debateu no Reino Unido, se debateu no Brasil. Então muitos países se moveram dessa forma. Eu não sei, eu estou fazendo uma pergunta como leigo também aqui. Existe algum debate desse direito do uso da internet como um todo, desse perigo eminente, feito por cada país? Ou, no geral, os países também trabalharam como uma forma protetiva desse uso da internet ou da inteligência artificial, que pode ser também até uma ameaça futura, né? Sem teorias das conspirações, minha gente. Mas que está sendo uma guerra armamentista, como a gente estava falando. Quem é que chega primeiro? Quem desenvolve a melhor inteligência artificial, né? Em relação ao uso da internet e seus limites, isso é uma discussão de fato mundial. Tanto é que recentemente nós presenciamos aqui a confusão do próprio Elon Musk com Alexandre de Moraes, com o Poder Judiciário brasileiro, justamente pelo limite, né, estabelecido sobre os pensamentos, o que era publicado na rede social, o antigo Twitter, o atual X. E isso não é exclusivo do Brasil. Isso não é exclusivo. Tem países que são mais liberais, digamos assim, em relação ao uso da internet, mas tem outros que são mais restritivos. O Brasil atualmente está de certa forma moderado. Nós percebemos que a proteção em relação a alguns conteúdos são mais eficazes do que a outros, que poderiam ter a mesma cautela, mas que está caminhando, pelo menos, para ter uma proteção maior em relação ao que é divulgado, como a internet é usada, os fins para os quais a internet é usada. Então tem toda essa discussão, tanto jurídica quanto social. Esse grande tema também da internet, eu acho que o Brasil ele tem uma questão de construir uma legislatura muito forte. Então a gente teve, por exemplo, a Lei Geral de Proteção de Dados. E eu vou puxar os dados porque é a tua especialidade. Como é que você enxerga, de fato, a execução dessas leis? Vou te puxar e depois puxar para o doutor de Direito. A LGPD ela foi muito importante para que nós consumidores, né, nós que não temos acesso às barbaridades que acontecem por aí, e aí eu digo barbaridades realmente no sentido literal da palavra, que fazem com os nossos dados, de fato a gente seja o máximo possível minimizado. Não quer dizer que a gente tenha grandes garantias, tá? É interessante a gente também pontuar isso, porque nos protege de muita coisa, mas não é aquela garantia 100%. Exato, não é uma garantia 100%, mas reforça algumas políticas que as empresas que detêm nossos dados, bancos, comércio, qualquer cadastro que a gente faça, por assim dizer, que a gente informe CPF, RG, dados sensíveis, tenham cada vez mais cuidado com os nossos dados, né? Então, ela veio, sim, num momento muito importante. A gente ainda vê muito vazamento de dados aí. A gente acompanha direto essa notícia. Até teve recentemente, se eu não me engano, foi ano passado, né? Um vazamento de dados da Microsoft, lá em São Paulo, numa base da Microsoft. Não sei se vocês chegaram a ver essa notícia, mas teve essa questão com a Microsoft e tal, que parou alguns programas deles até. Então, assim, é algo que eles sofrem muitos ataques, assim, uma empresa do nível da Microsoft estava sofrendo ataque cibernético e não está livre disso. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem para garantir minimamente uma proteção a mais para o consumidor que não tinha proteção nenhuma, né? Que a gente já sofre todo tipo de golpe aí, que os caras estão tentando inovar a cada dia que se passa.
nos golpes, mas ela é uma pequena proteção para o consumidor. Assim, não sei se te respondi com clareza, mas ela não é um milagre, é o mínimo do mínimo que as empresas podem fazer por nós. Ela é uma premissa importante, mas é o básico, digamos assim. O senhor acha que ela foi bem elaborada no que é proposto, consegue executar de fato? Sei que a internet, quando a gente fala, a gente só conhece a ponta do iceberg, né? Existe toda a parte baixa que a gente não consegue enxergar nós como pessoas leigas, mas de fato essa lei consegue cobrir o que a demanda propõe? Para ser sincero, na minha opinião, não acredito que não. Ela, como a doutora explicou, ela de fato ela é necessária para que seja garantido ali o mínimo. Entretanto, percebemos que tem várias situações que fazem com que nossos dados não sejam protegidos de forma efetiva. Existe a legislação, entretanto, a garantia para que essa legislação seja cumprida não existe. Sim. Tem as penalidades, tem tudo, todas as consequências de vazamento de dados, tudo isso, mas a proteção em si, ela não é 100%. Não é 100% e garantir que seja 100% os meios para que possam fazer isso são difíceis. Eu acredito que seja muito difícil também a gente poder discutir um assunto como esse, porque cada vez mais se exige esse estudo de dados. Porque, por exemplo, o marketing hoje, Bia, a gente trabalha com marketing, a gente sabe o quão importante esses dados. Sem dados você não consegue atingir de forma mais clara ao seu cliente. Então, eu acho que tem justamente essa questão de qual é o limite, certo? A proteção, obviamente, você respeitar o direito, eu não quero. Tudo bem. Mas o dado está aí. Existe a nuvem inteira, né? Eu esqueci o blockchain, como é que é o nome que se dá das estruturas que tem de dados que as pessoas estudam perante essa questão das nuvens. Eu não esqueci o nome. Os scripts, né? Pronto. Tudo isso é realmente um assunto muito pertinente. Vamos voltar um pouquinho para a economia nessa questão. E eu vou primeiro direcionar a questão do direito internacional. Por quê? Para a gente entrar nessa pauta da economia de taxações, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho do que seria o direito internacional público e privado. Por quê? A gente vai falar um pouco sobre grandes empresas entrando, por exemplo, no país. É um direito internacional privado. E a gente vai entrar justamente nessas taxações, porque as taxações que o Trump está impondo no mundo reflete muito na situação do Brasil. Então, o real desvalorizado perante o dólar afeta também essas empresas, né, multinacionais. Então, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho qual seria essa diferença, do que se trata cada direito, o direito internacional público e o direito internacional privado. Bem, o direito internacional público, nessa seara, ele vai versar mais sobre as organizações internacionais, ou seja, os sujeitos internacionais de direito, sejam organizações, sejam instituições, seja o que for, ONU, OMS, Unicef, enfim, todas as pessoas jurídicas de caráter internacional. Então, é mais voltado para instituições. Já o direito internacional privado, ele está mais ligado à prática de comércio, está mais no comércio em si, os contratos internacionais entre uma empresa, entre um país e outro, uma empresa e outra, de países diferentes, sobre a própria questão migratória, as leis que regulam a migração. Então, podemos definir de uma forma mais simples. O direito internacional privado, ele vai regular as relações particulares. O direito internacional público vai regular as instituições públicas, as pessoas de direito internacional, de caráter internacional público, instituições em si. Entendi. O senhor falou também de alguns exemplos dessas instituições, ONU, Unicef, que são também de... A ONU, por exemplo, a gente falando da Segunda Guerra Mundial, né, foi instaurada logo após a Segunda Guerra Mundial, em 1945, ainda no cenário que vivia a Guerra Fria, para evitar uma futura guerra. E hoje, como é que o senhor enxerga? Eu até vejo esse gancho na minha cabeça, porque é muito discutível esse assunto. Como é que o senhor enxerga o papel das organizações
das Nações Unidas. Porque a gente vê muita gente realmente cometendo atrocidades ainda. A gente vai falar sobre a guerra da Ucrânia, a gente vai falar sobre a guerra em Israel. E a gente sabe que falha ainda peca, falta alguma coisa realmente para estruturar. Obviamente cada nação tem seu Estado soberano e quer, o Putin, por exemplo, na sua loucura, quer ganhar um pouquinho de um território aqui e ali. Mas como é que você enxerga, por exemplo, a situação da Organização das Nações Unidas nos dias de hoje? Bem, eu considero que ela vem falhando, de certa forma, porque o objetivo da ONU foi criado justamente para evitar esses conflitos internacionais, para evitar qualquer demanda internacional que fosse no sentido da Segunda Guerra, qualquer conflito, o que for. Mas, a parte disso, não podemos dispensar o papel importante que ela tem, né, de chegar junto quando tem esses conflitos, ainda que seja de forma limitada para as pessoas necessitadas. Talvez a gente não sinta tanto porque a gente não vive em situação de guerra. Mas para as pessoas que estão ali nas fronteiras, nos acampamentos de refugiados, que chega ajuda humanitária, que chega todo o papel em si da ONU, ok. Mas, por exemplo, o próprio Conselho de Segurança tem falhado, são os membros ainda lá de quase um século, os vencedores, digamos assim, da Segunda Guerra. Então, são papéis que deveriam ser revistos, são políticas e estratégias que também deveriam ser revistas, para tentar, pelo menos, amenizar a quantidade de conflitos que existe hoje no mundo. Se o papel dela é esse, claro. Sim. Então, teria que ser pelo menos revisto isso. Eu vejo uma atuação de certa forma falha. A gente vê, né, Laila, que existem até afirmações agora do próprio Donald Trump que vai haver uma terceira guerra mundial. Mas a minha pergunta é porque a gente vê Estados Unidos, por exemplo, vamos aplicar uma série de sanções à Rússia porque começou a guerra. E aí, essas sanções, ao meu ver, ainda não afetaram diretamente a Rússia. Então, o que de fato poderia ser feito? Primeiro, explica o que seriam essas sanções. Eu sei que é privações de alguns direitos, impostos altíssimos ou comercialização no país. Mas explica melhor para o pessoal que está ouvindo. E explica também a questão dessas narrativas que muito se prega, mas que pouco se age realmente de fato. Eu sei que não pode os Estados Unidos chegar e dizer eu vou botar também minha tropa aí e vou começar uma guerra, porque aí generaliza. Mas aí em questão econômica, como é que se trata essas narrativas, essas sanções? Sim. Simplificando, na verdade, né? Não vou complicar muito. Mas quando um país sanciona em tempos de crise, de guerra, como no caso da Rússia e dos Estados Unidos, ele quer obrigar, digamos assim, entre aspas, né, que a Rússia se renda de algum modo. Então, ele está fechando ali fronteiras econômicas, por assim dizer, para que a Rússia acabe se rendendo. Então, se ele para de comercializar, por exemplo, a Rússia é um fornecedor de gás, que é o caso, né? Realmente, não é um exemplo, é de fato. Então, se ele para de comercializar com a Rússia, se ele acaba extinguindo negócios com a Rússia, sendo os Estados Unidos uma potência mundial, tendo importações e exportações significativas para a Rússia, ele está prejudicando a economia diretamente daquele país. Então, se ele está prejudicando a economia daquele país vai ter cada vez mais um déficit econômico financeiro muito grande. Então, sem dinheiro, o país não vai conseguir enfrentar uma guerra por muito tempo. Então, a ideia dos Estados Unidos e qualquer outro país que impulsione sanções, que aplique sanções, é que ele tenha cada vez mais poder econômico. Deixando claro que não foi só os Estados Unidos, né? Teve muitos países da Europa que também sancionaram. A gente está falando muito dos Estados Unidos por causa dessas pautas atuais do Donald Trump. Então, só para deixar claro, não é que a gente está aqui fazendo só um caos ou evidenciando os Estados Unidos, não. O país da OTAN. Justamente. Exato. Então, a ideia é justamente essa, fechar o cerco daquele país que está ali conflitante e fazer com que ele tenha cada vez menos poder econômico para que aquela guerra se extingua o mais rápido possível, né? Que ele não tenha
poder para estender aquilo ali. Mas que infelizmente a gente já está 4 anos já da guerra da Ucrânia. Então realmente é complicado. Mas né, Donald Trump quer acabar, né? Já falou com o Putin, já ameaçou o Zelensky lá da Ucrânia, dizendo que ele era ditador, inclusive frase polêmica. Mas enfim, cenas dos próximos capítulos em questão da... Agora a questão da guerra da Ucrânia em si, a gente vê em qualquer guerra, né? A gente tratar sobre direitos humanos é uma pauta não só local, é mundial. E a gente também vê muita questão de imigrantes. A gente trata sobre guerra, a gente vai falar, obviamente, de economia, vai falar sobre imigração, vai falar sobre reconstrução de uma nação. Eu queria que o senhor pudesse falar um pouquinho à luz de uma análise crítica dessas guerras que acontecem, né? Muito se ouvir, e olha de uma forma bem errada, que, gostando ou não, a Alemanha tinha o maior PIB na Segunda Guerra Mundial. Produzia, não tinha desemprego, tudo lindo, maravilhoso, entre aspas, para o marketing alemão. De certa forma, o que sai ganhando? Rússia, o que sai ganhando Europa, o que sai ganhando Estados Unidos, de uma forma irônica, obviamente, não sai ganhando nada, mas eu quis dizer nesse sentido de tipo, qual é o ponto-chave dessas guerras? O que mexe com não só os direitos humanos, mas com o mundo como um todo, essas guerras, doutor? Veja, esses conflitos são da gênese assim do próprio ego humano, da ambição humana. A gente percebe aí um modus operandi de Vladimir Putin muito parecido com o de Adolf. Vocês sabem do que eu estou falando. E bem, começou em 2008, né, com a invasão da Geórgia. Depois teve 2014, se eu não me engano, com a Crimeia, depois invasão aqui, outra invasão ali, até chegar na Ucrânia. E nisso tem toda a questão, como eu disse, do ego, da ambição, porque, vejamos, antes da Rússia fazer essa invasão na Ucrânia, de fato, fizeram um acordo, um tratado de desarmamento nuclear da Ucrânia, que a Ucrânia devolveu à Rússia todos os armamentos nucleares da época da União Soviética. Uhum. E bem, isso deu mais poder à Rússia, enfraqueceu a Ucrânia, que ainda, de certa forma, foi inocente nesse acordo, ou talvez a Rússia muito maléfica, podemos falar dessa forma. Uhum. Mas que acontece o conflito, está acontecendo, e as consequências dele são imensas, não só para os direitos humanos, que toda violação possível ao direito humano numa guerra existe. Toda. Não tem exceção. Inclusive, as condições dos prisioneiros de guerra, se vão manter prisioneiros, se vão matar, se vão fazer o que for. A consequência social, pois as pessoas não querem viver ali na zona de guerra, vão ter que imigrar para outros lugares. Tratando-se da Ucrânia, muita gente foi para a Polônia, da Polônia saiu, desbravando a Europa, a América, tudo isso. Então, os países têm que estar preparados para receber essa população, seja refugiados, sejam imigrantes, sejam estudantes, seja a condição que for migrar. Tem que estar preparado para estudos, para moradia, para trabalho, para alimentação, para todo esse contexto social. E bem, na parte de sair ganhando, ninguém ganha, mas isso interessa muito aos países que têm indústria armamentista, seja arma no sentido de metralhadoras, do que for, seja arma no sentido de drones, de ataques cibernéticos. E bem, quem ganha geralmente são essas pessoas que estão por trás desse fornecimento do material bélico, seja tanto físico ou intelectual, seja bomba atômica, seja o que for. Então, para essas pessoas sim, é interessante que exista conflito, que exista guerra, mas num contexto social, num contexto humanitário,
Não, nem pensar. Como é que se trata, então, essas relações, essas conversas? Por exemplo, a gente vê muitos países tentando esse contato para encerrar essa guerra. Como é que está se dando justamente essas relações de conversas? O senhor está mais por dentro, provavelmente, do que eu, justamente nesse sentido. Veja, para que seja encerrado esses conflitos, se trata muito de uma diplomacia. Uma diplomacia que muitas vezes já está politizada, ou já está posicionada no globo, seja países que são aliados ali aos BRICS, sejam países aliados à OTAN. Então, aquela briga de ego também é trazida para cá. Tem países que oferecem soluções, entretanto, pelo ego, pelo não vou dar o braço a torcer, pelo dinheiro investido no conflito, pelas vidas perdidas. Então, é uma negociação muito delicada. É possível, mas aí teria que todos os envolvidos sair, como posso dizer, ganhando, entre aspas, ou tendo seus territórios de volta, para que fosse cessada de certa forma. Mas todo o desgaste político, todo o desgaste econômico, todo o desgaste social é irreversível. Uma coisa que eu observo a gente vê essas discussões para encerrar ou não a guerra. Eu não vejo o Putin com perfil de ceder necessariamente. Pode ceder agora, mas depois de 4 anos perdendo tanta gente, simplesmente ceder. Mas o senhor tocou em BRICS, então vamos voltar um pouquinho para falar sobre os BRICS, porque também está muito em alta a questão das taxações vindo do Trump. A última dessas foi o 25% no alumínio e no aço. E afeta diretamente a economia também do Brasil, porque do maior exportador que tem, ou se não um dos maiores exportadores, para os Estados Unidos dessa matéria-prima é o Brasil. E o BRICS como um todo vem sofrendo. Talvez vamos tirar ali a China, porque eu particularmente, é a minha opinião, obviamente, a China para mim já não é mais um país emergente. Exato. Já é consolidado. Né? Mas, fora os outros países que estão ali sofrem e acaba aumentando a inflação. Tanto o Brasil como outros países que acabaram entrando no BRICS também. Fala um pouquinho sobre essas taxações e os impactos que elas também estão refletindo no Brasil, né? Para depois, só para a gente ter uma divisão mais clara, a gente falar mais da economia interna do Brasil. Fechado, combinado. O Trump, quando ele foi eleito, né, contextualizando as taxações, ele trouxe aí, na política dele, né, na campanha dele, esse nacionalismo, né? Esse governo de direita, por assim dizer, é muito nacionalista lá. E a população estadunidense, a gente sabe que também tem esse quê de nacionalista, né? Então, uma das promessas dele, de fato, foi priorizar a nação estadunidense, né? Tanto que ele retirou uma grande parcela, não sei se retirou todos, enfim, dos imigrantes que ali estavam. E um dos movimentos econômicos para além dos imigrantes, né, que ele falou até em um dos discursos dele, que os imigrantes estavam ficando com a porcentagem das riquezas do país e era injusto, e ele queria repassar aquela riqueza para os nativos de lá. E uma das atividades, né, econômicas que ele fez, pensando aí nessa linha dele, né, de trazer as riquezas econômicas para os nativos e para o país dele, foi essa movimentação das taxações. Que o que é que quer dizer, né? Ele impede a gente Brasil, né, de exportar para lá e faz com que a população estadunidense comece a se mover para criar seus próprios mecanismos de produção de aço e alumínio. Ele até recentemente, começo agora de fevereiro, no discurso dele em relação a essa taxa de 25% em específico, ele justificou, né, que era para estimular a indústria de aço e alumínio no país, que não iria aceitar estrangeiros vendendo esse tipo de produto lá, tirando a mão de obra lá do pessoal dos Estados Unidos, né, podendo trazer essa produção para o local, né?
É uma faca de dois gumes, né? Tem um quê interessante para a população, porque de fato vai gerar mais emprego para a população estadunidense, pode trazer uma capacitação para o pessoal, vai movimentar a economia dele, ele tem um lado de razão, sim. Mas quando ele aumenta essa taxação de 0 para 25%, ele prejudica e muito a economia do país vizinho. Então, não existe aí coleguismo, né, no sentido global da coisa. E também, uma vez que ele não está produzindo ainda, né, ele não tem capacidade, ele não capacitou a população dele para isso, ele está só prejudicando a gente por prejudicar, entre aspas, digamos assim. Então, ele poderia, né, ter sido mais clubista nesse sentido, com o próprio Lula, que está aberto a acordos com ele e tudo mais, e tentar colocar uma taxa simbólica, se fosse o caso, sei lá, 3%, 5%, algo que não prejudicasse tanto a nossa economia, a nossa balança comercial realmente de importações e exportações, para que a gente não ficasse deficitário nesse sentido, já que é um impacto grande para a gente. E aí fazer um acordo comercial mesmo, internacional, enquanto ele está lá capacitando a população dele, já que seria o intuito dele, né, só trazer a mão de obra para dentro de casa, que não é algo ruim, ficar nesse comércio com o Brasil e, após algum tempo, fazer, de fato, essa transferência de maneira branda, para que não prejudicasse o país vizinho. Eu acredito que vai causando um mal-estar, inclusive nas metalúrgicas no Brasil. A gente vai ver logo mais na frente, se continuar e persistir, gente sendo demitida. Sim. Vamos ver. É uma porcentagem que já foi comentada, né, no governo anterior também, no governo Biden. Entretanto, com relações diplomáticas, o Brasil conseguiu baixar essa taxação. Mas aí Trump, pela sua firmeza no seu discurso, pelas promessas políticas na sua campanha eleitoral, é algo mais difícil. É algo mais difícil porque ele é muito firme no que diz. E, inclusive, além dos 25%, ele já ameaçou o próprio BRICS a sobretaxar qualquer material, né, nesse sentido comercial, né, em 100%. Se o BRICS começar a negociar com moeda que não seja o dólar. Exato. Então seria uma forma de punição, de tentar isolar o comércio dos Estados Unidos em si, porque, por exemplo, ele tenta proteger sua população de influências exteriores, de países, e acaba sobretaxando os produtos ou não contribuindo com a vinda de produtos, né, necessários para o desenvolvimento econômico do país. E qual a intenção? Mas é justamente essa pergunta. O que é que isso traz de benefício? Para ele, porque cortar, em tese, essas relações comerciais com o BRICS também pode prejudicar a própria economia do país. Sim. Os Estados Unidos teria essa condição estrutural dentro dele para se manter? Eu acredito que não. É um conflito político, né? Quando ele traz essa máscara de que ele está fazendo isso em prol da população americana, é de fato só... Nacionalismo, que você falou. É de fato só muito mascarado, mas ele está comprando um conflito político, né? Ele não está pensando ali na população final, porque se tivesse, a gente estaria vendo notícias dos Estados Unidos capacitando, incentivando a indústria do aço, do alumínio, e isso estaria muito mais divulgado. E aí você veria uma política ali social, voltada para a geração de empregos, voltada para capacitação, educação e tudo mais, que não é o caso. Se encontrando no termo popular, conhecido como sinuca de bico. Exato. E nessa situação ele acaba jogando para a torcida, que no caso seria a população estadunidense. Porque, por exemplo, se ele está numa corrida comercial, digamos dessa forma, seu maior rival é a China, ele começa a se isolar de relações comerciais em que a China faça parte, ele vai estar dando margem para que a China negocie com outros países, principalmente tratando do BRICS, que representa aí cerca de 33%, né, se eu não estiver enganado, do PIB mundial. Então isso é muita coisa e quase metade da população do mundo. Então, se ele abre mão de negociar com essa fatia, digamos assim, do globo, o que ele está fazendo em prol da economia norte-americana, né? Aquele negócio que você falou mesmo, doutor. É a questão dele jogar para a torcida. Se a torcida está gostando, então eu estou no caminho certo. E mexendo justamente com o sentimento que o americano tem, é o nacionalismo.
Exato. Então, é nesse quesito mesmo. E a gente não tem como, então, falar desses direitos internacionais, dessas relações internacionais, vamos colocar mais assim também, sem falar também sobre política. O Donald Trump, não, por mais que ele seja esse ousado, ele não vai dar ponto sem nó. Né? Então, até para esses países, nesse quesito, ele está prejudicando também o governo interno de Lula. Porque ele tem um nome. Ele tem um nome. Pode não ser o Bolsonaro? Eu não sei. Né? Mas de alguma forma ele vai colocar alguma pessoa para aqui, para comandar e ter uma relação com o Brasil. Porque é interessante para ele ter essa relação com o Brasil. O Brasil é um dos maiores exportadores de grãos do mundo, de frutas do mundo, de mão de obra também para o mundo. Então para ele é interessante. Eu não sei se vocês enxergam dessa forma também, que ele já prepara também um próximo nome para 2026. Sim. Prosseguindo um pouco mais nossa conversa, a gente já passou, tá vendo, rápido. Quanto tempo, Bia, já nessa conversa que a gente já teve? 45 minutos de uma conversa, nem... Tá vendo? O senhor falou que era rápido, que assunto só. E a gente começa também uma pauta antes da gente entrar nesse reflexo no Brasil, é que outra pauta também foi a questão, você vê que ele não dá ponto sem nó de tirar até ajuda, que seria uma ajuda humanitária nas queimadas na Amazônia. Então, outro ponto de relações internacionais, de direito internacional, que ele já está afetando, e o Brasil sofre todo ano com queimada na Amazônia. Então, como é que o senhor também vê esse direcionamento e o apoio, na verdade, que seria... Existe alguma cooperação internacional de proteção da Amazônia? Eu não sou aquela pessoa que vai dizer que a Amazônia é o pulmão do mundo, né? Que aí já é um exagero. Mas a questão de ser uma das florestas remanescentes mais essenciais que tem para a vida não só do Brasil, mas como toda a América. Não é isso? Tratando-se de Amazônia, é um tanto complicado falar, porque a gente tem que ser muito verdadeiro. Uhum. É uma região que existem, de fato, vários organismos internacionais, e aí entra o direito internacional público. Uhum. Existem vários interesses externos de países que têm um interesse ali da região, mas no interesse ambiental, da preservação ambiental, também existe o interesse econômico, porque são organizações internacionais que recebem investimentos, e os investimentos são altos. Existe a exploração do território, que não sejamos leigos ou inocentes ao ponto de achar, não, estão ali porque são bonzinhos, não. Infelizmente isso não acontece. Nenhum almoço é grátis, desse jeito. Então, sempre tem uma contrapartida. A preservação do meio ambiente, ela é essencial. A gente percebe que não é de hoje, mas que recentemente a Amazônia tem sofrido com vários ataques no quesito de queimadas, de destruição de fato da sua vegetação, da sua fauna, da sua flora, de tudo. Então é um tema um tanto polêmico, mas que envolve sim a geopolítica mundial, que envolve a política nacional, quais os mecanismos que são abordados, que são criados para poder manter a preservação de um patrimônio que é nosso, um patrimônio muito rico, por sinal, e que muitas vezes a gente percebe que está destratado, descuidado. Eu estava vendo uma entrevista recentemente que tem muita emissão de carbono e muita grilagem também em áreas que são remotas. E o governo da Amazonas não queria construir a estrada justamente para evitar isso, dificultar a comercialização, porque começaram em 2015, restauraram em 2015 esse trecho. Eu não lembro agora qual o número da BR, da estrada, mas desde que fizeram essa reforma, fizeram essa restauração na BR, os casos de grilagem têm aumentado exponencialmente. Tinha gente vendendo hectare de terra a R$20 para grilagem. Então, coisa absurda, sabe? Que você perceber, é melhor deixar quieto, preservar, do que trazer o desenvolvimento para aquela região. Porque quanto mais desenvolvimento, mais desmatamento, mais destruição, mais dano ao meio ambiente. Então, é mais nesse sentido. Trazer políticas públicas que ocasionem, que tragam defesa do meio ambiente,
do que o próprio desenvolvimento da região, no sentido de dar acesso aos criminosos para que possam depreciar mais ainda esse patrimônio natural que existe no nosso país. Eu acredito que o problema maior dessas grilagens realmente é a quantidade de demanda para pouca fiscalização, e não por desmérito da Polícia Federal, por exemplo, mas é pela falta de realmente a quantidade. A vitória é extensa. Exatamente. Então a falta de quantidade de profissionais que estejam ali realmente batendo de frente, porque muitos ficam nas fronteiras, combatendo o tráfico, combatendo... E o território extenso a gente acaba não tendo essa demanda. Eu fiz o ensino médio no IFPE, a gente fez o curso de meio ambiente. Eu fiz meio ambiente e a gente, no primeiro período, a gente estuda desenvolvimento sustentável. A gente Meu TCC foi em ecocídio. Olha aí. E aí justamente, então o senhor já vai saber, a gente pega aquele exemplo da irmã Doras. Né? Foi uma defensora do desenvolvimento sustentável e morreu por besteira. Sim. Ela não estava impedindo que os grileiros tivessem a sua terra. Ela só dizia assim, olha, vocês podem ter suas terras, só destina 10% aí para vocês desmatarem e plantarem de novo. E morreu por isso. Imagina então para quem realmente vai combater, de fato, o não desmatamento. Então assim, Brasil de fato tem um investimento alto em agropecuária, e deve ter. Agora também tem que justamente o governo planejar de forma sensata algo mais robusto para defender o meio ambiente, como de fato a natureza nesse sentido, né? Natureza no sentido da floresta amazônica. Na tua visão, qual a importância da econômica que tem a região ali da Amazônia como um todo para a economia nacional? Tem a Zona Franca de Manaus, né? Que todo mundo já ouviu falar 1 milhão de vezes. Cara, eu conheço muito pouco para ser sincera, eu conheço muito pouco da economia local da Amazônia. Então eu não saberia te detalhar em grandes... Não foi combinado, né? Desculpa, eu perguntei isso porque a gente surgiu esse tema, mas tudo bem. Vou voltar só mais um pouquinho também sobre o tema que a gente não trouxe para o Brasil. A questão das imigrações, principalmente dos venezuelanos. A gente vê que já faz um bom tempo o governo venezuelano vem sofrendo, né, por inflação altíssima, fome, miséria, e muitos desses vêm aqui em Caruaru mesmo, a gente vê. Sim. Muitos deles aqui pedindo uma esmola na rua. Brasil, eu vou perguntar primeiro a você, porque eu joguei uma pergunta que não foi combinada. Questão econômica. Sim. O Brasil por si só teria condições de receber esses imigrantes de forma saudável? Cara, é complexo porque a gente tem aí um aumento para trazer dados aqui pra gente entender a dimensão dos imigrantes que estão chegando aí da Venezuela. A gente teve um aumento de 900% da população venezuelana 900%. 900% vindo para o Brasil. Então, gente que vem de maneira ilegal e gente também que é acolhida de maneira legal, né? Pessoal através das fronteiras que acaba entrando na ilegalidade, e aí o governo local recebe, tenta, né, restabelecer saúde, educação, cultura, enfim, todo esse aparato que é necessário para a vida digna humana. Mas é um impacto econômico, político, social muito grande para o governo brasileiro abarcar diante da realidade da gente, né, que já não é, digamos assim, das melhores. A gente não tem uma qualidade de vida equalitária, equilibrada para a população mais carente. Então, é muito difícil dizer que o governo brasileiro tá preparado para receber uma população nesse número e acolher de maneira digna. Mas, entendendo o cenário econômico que ocorreu na Venezuela, e aí também eu vou contextualizar para a gente entender o porquê dessa migração. A Venezuela, desde 2013, 2014, que foi quando iniciou essa crise lá, eles eram top 1, né, de exportação de petróleo, era um dos maiores detentores aí da commodity. Só que aí o petróleo começou a oscilar de preço e tudo mais, e como na economia da Venezuela eles só tinham esse enfoque, eles começaram a se prejudicar
100%, né, nas contas do país. E, obviamente, isso impactou na qualidade de vida, no PIB da população de uma maneira geral. E aí, falando em visão econômica, em termos econômicos, quando um país não diversifica a maneira como ele ganha dinheiro, se a Venezuela estava só focada em vender petróleo, exportar petróleo, quando o petróleo quebra, o país quebra, né? Que é uma coisa que a gente, como Brasil, deve se preocupar por ser considerada a fazenda do mundo, né? Exportar carne, exportar legumes, verduras, frutas, mas não ter poder econômico, influência econômica em termos mundiais em relação a produtos de valor agregado, que a gente chama, né? Produtos com valor agregado a mais. A gente vende commodity, então o custo que a gente tem, aliás, o valor que a gente recebe é muito baixo. Então, produtos com valor agregado são, sei lá, carros, tecnologias, que a gente sempre vai ter um valor agregado a mais. Então, é importante nós, como brasileiros, nos preocuparmos com isso, estarmos atentos a isso, porque foi justamente o que aconteceu com a Venezuela. Teve também as questões políticas, né, dos presidentes, dos envolvidos por lá, que eu não vou entrar em detalhes em relação a isso, mas o principal motivo da crise econômica de lá foi, de fato, essa falta de diversificação econômica. E por conta desse petróleo, né, a Venezuela sempre foi uma menina dos olhos para os países desenvolvidos. Sim, então a gente sim. vê tentativas, inclusive, de entradas na Venezuela, e o que o Hugo Chávez fez anteriormente foi justamente fechar e concentrar aquela riqueza para si. Então foi uma das derrotadas da Venezuela do que aconteceu sequência também por causa disso. Em vez de ter um comércio interessante, né, queria gerar esse lucro, e no início parecia atrativo para a população. Sim. Todo o lucro está vindo para mim, Sim. mas depois acabou justamente quebrando. Doutor, voltando um pouco então para a imigração. O Brasil tem alguns programas para receber esses imigrantes. Quais seriam esses programas? Veja, inicialmente tinha uma certa flexibilidade para a recepção desses imigrantes. Inclusive, na própria Polícia Federal, era fazer a comunicação de intenção de residência, tudo isso, faziam o trâmite de refugiado, ok. Isso principalmente na área ali fronteiriça com a Venezuela. E, bem, com o passar do tempo, pelo volume, pelo fluxo migratório entre os dois países, o Brasil necessitou, né, de certa forma, se resguardar e resguardar sua população. Entretanto, eu abro parênteses aqui não só para a Venezuela. Tá? Tem vários países da Ásia, do Sudeste Asiático, que também estão fazendo essa rota. Bangladesh, Nepal, Indonésia, enfim, várias pessoas que saem desses países vêm para o Brasil, porque o Brasil está se tornando rota, ou estava se tornando rota de tráfico humano. Então várias pessoas saíam dos continentes, vinham para o Brasil, com passagem, sei lá, para o Peru, para a Colômbia, para onde fosse, mas tinha escala no Brasil e aqui ficava. Por quê? Porque daqui, descia em São Paulo, descia onde fosse, Rio, Recife, onde fosse. E tentava ir até o Acre, atravessar a fronteira, Bolívia, Peru, e de lá ir subindo pela América Central até chegar nos Estados Unidos. Isso estava acontecendo muito, mas muito mesmo. Porém, recentemente, né, questão de, acredito que há uns 6 meses atrás, o Brasil se tornou a política um pouco mais rígida. Então, tanto para os refugiados, sejam venezuelanos, sejam asiáticos, sejam os filipinos também, essas pessoas elas necessitam comprovar a perseguição política que estão sofrendo no seu país. Então, o Brasil tinha muito de abraçar o estrangeiro, garantir os direitos humanos, ok? Porém, pela necessidade, pela proteção do seu território, pela proteção da sua população também, não só em relação aos postos de trabalho, mas também ao sistema de saúde, à economia. Eles podem contribuir porque trazem também mão de obra barata, mas sabemos que o Brasil não é um país estruturalmente muito bem, no sentido de garantir essas condições para esses estrangeiros. Então acabava que essas pessoas ou ficavam na rua, ou ficavam no saguão do aeroporto, e não tinha essa estrutura para a recepção deles. Então, ultimamente o Brasil tem sido mais rígido na cobrança de concessão de refúgio, de tudo isso. Em contrapartida, a política para a recepção
de estrangeiros tem sido mais aceita para aqueles estrangeiros que são qualificados. Existem vários, com a entrada, com o fortalecimento do comércio do Brasil com a China, com o Japão, seja por questões de automobilísticas, falamos da própria BYD, vários chineses vieram para cá, pela questão dos portos. Os filipinos, eles são cerca de 1/4 dos marinheiros que existem no mundo, por ser um país com mais de 7 mil ilhas. Então, eles nem mais entendem. Então, vários filipinos, vários chineses, japoneses, as concorrentes automobilísticas também não quiseram ficar para trás, trouxeram várias pessoas para cá também. E desde 2020, se eu não estiver enganado, 2017, 2020, o Brasil tem aceitado muito bem a questão dos nômades digitais. Então, essas pessoas, esses estrangeiros que geralmente vêm para cá, inclusive os próprios americanos vêm para cá, vêm para o Brasil, moram aqui, contribuem aqui, mas trabalham para empresas de fora. Sim, entendi. Então, no quesito de qualificação de estrangeiro qualificado, o Brasil tem recepcionado muito bem. Mas para a questão dos refugiados em si, o Brasil tem exercido seu direito, né, de autonomia do Estado, do seu território, em exigir que essa migração seja de forma ordenada. Por mais que o Brasil é um país de extensão continental. Então, é praticamente impossível tomar conta de todo o lastro fronteiriço do nosso país. Sabemos que ocorrem entradas aí irregulares, né, de pessoas que se mantêm irregulares. Recentemente teve até uma matéria no Fantástico mostrando como era o percurso do pessoal que saía, né, da Venezuela até o sul do Brasil. Exatamente. E tem pessoas que fazem ao contrário para justamente pegar sentido norte para os Estados Unidos. Então, em relação como podem falar, estrangeiros menos qualificados, os refugiados, o Brasil tem cobrado muito a questão da comprovação, para que não haja isso de uma forma desordenada. E em relação aos qualificados, estrangeiros qualificados, né, eles também têm que respeitarem os requisitos necessários para que seja disponibilizado o visto de autorização de residência aqui no nosso país, para que possam trabalhar, contribuir, mas como eu disse, na maioria das vezes são trabalhadores para empresas estrangeiras, mas que podem contribuir com a economia local. O senhor falou do subindo para o norte, eu me lembrei agora, eu pensei uma piada, né? Até encontrar um muro que o Trump quer fazer, botando no México. Pode parecer uma pergunta besta, mas assim, exageros, foi uma hipérbole do Donald Trump, mas qual o limite que ele pode impor ali em questão do México? Porque ali eles tinham livre acesso em questão de comércio, mas qual é esse limite que ele pode impor nessas fronteiras? Total, é de autonomia. É dele, ele pode fazer o que quiser. Como eu disse, os pressupostos para a criação de um país é justamente a população, o seu território e sua autonomia dentro daquele território e daquela população. Ou seja, se tem esses 3 pressupostos, pode ser considerado um país. E, por ter o seu governo, por ter sua autonomia dentro ali daquele território, ele pode fazer o que ele bem entender dentro dos limites, claro. Entendi. Então, fica a critério dele e do corpo político, né, estadunidense. E aí, diante de todo esse cenário que a gente traçou global, a gente trazendo agora para o Brasil, porque, de certa forma, tanto a economia como a política vai gerando uma desconfiança no governo interno brasileiro. Porque a população em si, principalmente a base, a proletariada, não conhece tudo isso que a gente está debatendo aqui. A ideia do podcast é justamente a gente democratizar esse conhecimento, né? A gente poder mostrar de forma simples o que está acontecendo para as pessoas. Mas aí, justamente essa desconfiança é porque quem está sendo mais afetado é o governo Lula. Tanto por... e aqui também deixar um registro. Aqui a gente não está defendendo nenhum lado partidário, certo? E muito menos também, eu preciso dizer que a opinião também dos participantes também não reflete necessariamente aqui a opinião do Instituto CME. Cada um de nós temos autonomia de poder pensar, através da nossa visão de mundo, o que a gente traça para a nossa realidade. Mas aí, justamente visando isso, é porque a gente enxerga que quem vem sofrendo é o governo Lula, porque ele está sendo bombardeado tanto internamente como externamente através de taxações
através de influências, como a gente vinha falando, do Trump não dá ponto sem nó, internamente sendo pressionado por uma Câmara, certo? Porque hoje quem manda no Brasil não é o presidente da República, não é o chefe do Executivo. Né? A gente seria leigo em falar que quem manda no Brasil é o chefe do Executivo. O Lula precisa ter um jogo de cintura muito bom com o presidente da Câmara para conseguir. E hoje quem está fazendo aí no papel de segurar as pontas de um radicalismo, o que quer que seja, é o Alexandre de Moraes, no STF. Né? Então, assim, o Lula precisa justamente tentar estabelecer, mas peca também muitas vezes nos seus discursos. E a população cada vez mais vem gerando essa desconfiança. E como a gente vinha falando, a tendência, a gente gostando ou não, é que está se construindo um cenário em que a direita, né, possa assumir novamente a presidência, pelo cenário global, pelo cenário atual do PT e pelo cenário também da situação do país, em que eu vinha trazendo meu ponto de vista, que eu acho que quando se coloca um centro-direita que teria ideias inovadoras junto com um partido de esquerda e se torna a mesma coisa, a população vai atrás de uma terceira via. Ou seja, uma via que venha trazer algo de fato inovador. Então, a priori, pode ser uma ideia, uma estratégia boa, tanto para o Geraldo Alckmin como para o Lula, de vencer aquela eleição derrotando Jair Bolsonaro lá atrás, mas pode ser também uma cova para a futura eleição. Exato. Então, essa desconfiança interna, como é que você vê refletida na economia do Brasil? Vamos contextualizar um pouquinho. Eu sempre contextualizando, né? Vamos contextualizar um pouquinho. Mas pode ficar à vontade, é bom porque traz a imagem, né? A base. Verdade. Essa desconfiança interna começou aí com essa promessa, né, de que quando esse governo extremista do Bolsonaro saísse de cena... Todo mundo ia comer picanha. Exato. Entrasse o governo do Lula, né, populista, de esquerda, ele trouxesse as melhorias e as benfeitorias que ele fez há muitos anos atrás. E o jogo mudou, né? O cenário está totalmente diferente, a gente tem um país muito mais deficitário, com outras dores, outras questões econômicas, políticas e sociais, outra gente para ele governar, por assim dizer, né? Hoje em dia a gente tem um pessoal que está muito mais... Qual foi a palavra que a gente usou? Muito mais patriota, que a gente estava conversando antes do início, né, do podcast, muito mais patriota. Então, o governo ele precisa se reinventar, né? Não adianta a gente querer trazer um Lula de 2000 e tarará e achar que aquele mesmo cara, com aquele mesmo jogo de cintura, ele vai conseguir governar daquele mesmo modo a população. E as relações diplomáticas daquela época extremamente diferentes da que são hoje. Exatamente. A população está diferente, o mundo por si só, né? Os negócios globais por si só estão muito diferentes. Então, o primeiro ponto que a gente também estava conversando é a maneira como o próprio governo se comunica com a população, né? E a população que a gente fala, de fato, são os mais leigos, né? A classe trabalhadora por si só, né? A questão do PIX foi uma falha imensa do ministro da Fazenda, né? Da própria Secretaria de Comunicação também, que a responsabilidade era deles, inclusive, de sei lá, vamos fazer uma propaganda em cima do PIX explicando decentemente. Tudo que é ação, tudo que é algum projeto do governo é feito dessa forma. Exato. Então, houve uma falha também na própria comunicação do governo. Não é simplesmente eu vou mudar uma coisa que as pessoas geralmente sentiriam no bolso, entre aspas, né? Porque o que o povo achou. E foi falha também do secretário de comunicação. Eu estou falando também com uma pessoa da comunicação que viu dessa forma, né? Sim, totalmente. E com propriedade, né? Você fala com propriedade porque, de fato, faltou a comunicação. Teve também a questão do imposto de renda, né? Que o Haddad anunciou que ia mudar a alíquota de imposto de renda, que hoje em dia se taxa aí, acho que de 2.800 para cima, e vai passar a taxar a partir de 2026 de 5.000 para cima. E aí o cenário global, que foi o que impactou no aumento do dólar e tudo mais, e as incertezas, né, na bolsa de valores, nos investimentos e tudo mais, foi em relação ao não cumprimento das dívidas do país, né? Se o país arrecada menos, no sentido de que ele está tirando aí meios de arrecadação, né? Se ele vai parar de arrecadar impostos dos brasileiros, dos trabalhadores, tecnicamente ele vai arrecadar menos, porque foi a maneira como o Haddad se comunicou.
Então, gera-se de fato um cenário econômico de incerteza, né? Aquele país ali específico, ele não vai talvez conseguir arcar com suas despesas, ele não vai conseguir cumprir com as suas contas, então a gente vai mexer aqui os pauzinhos no mercado financeiro para que o governo brasileiro entenda que ele precisa se reestruturar, que ele precisa mudar a sua postura. Então, houve uma pressão, né, do mercado financeiro para que o Lula se posicionasse. A pressão funcionou em relação ao PIX e em relação ao imposto de renda, o que eu acho é que eles deveriam ter comunicado de que a questão da diminuição da alíquota para pessoas que têm uma renda baixa não vai necessariamente trazer um déficit aí para as contas do governo, né? Porque eles pretendem taxar as grandes fortunas. Sim. Então, eu não vou nem dizer que vai ficar elas por elas, porque um imposto de renda de 27% que uma pessoa que ganha 2.800, 3.000 paga não vai se comparar às alíquotas que um cara milionário, bilionário, que existem muitos por aí no Brasil, às vezes nem estão pagando, negligencia, né, imposto, enfim, sonega muitos impostos, vão pagar para o governo. Então, muito provavelmente, a balança de pagamentos, de arrecadação do governo vai ficar maior, no final das contas. Quando somar, muito provavelmente vai dar mais, se eles, de fato, chegarem a arrecadar direitinho de quem tem mais. Então, a maneira de comunicação foi totalmente falha para o mercado financeiro. E aí eles refletem isso no câmbio, né, na taxação do dólar, e isso impacta para a gente na balança comercial, né, na balança de pagamentos, porque quando o dólar sobe, a gente começa a ter dificuldades aí para exportação e para importação, né, a gente começa a pagar mais pelos produtos que a gente importa muita coisa e exporta pouca coisa, né, aí a gente tem aí 15%, 16% de exportações para os Estados Unidos, e agora com essa dificuldade de taxações do Trump, isso vai diminuir cada vez mais. Sim. Infelizmente a hora já está se avançando. Já ficou quanto tempo, Bia? Olha aí, tá vendo? E o doutor achando que a gente só ia fazer 30 minutos de... Mas aí, para finalizar, como eu prometi, eu separei duas perguntas para a gente não adiantar mais do pessoal que mandou aqui na caixinha lá no Instagram. Inclusive, vou pedir logo ao pessoal, meus personagens, meus convidados de hoje, também deixar o Instagram de vocês para o povo seguir, e já a gente também percorre. Sim. Vamos lá, tem o Instagram lá. É Laila Lopes B. Laila Lopes B, doutor. Eu tenho dois perfis, um é pessoal, que é o adv.pedrorodrigues, e o meu que é de trabalho profissional, né, acerca de imigrações, tanto para Portugal quanto para a Espanha, que é o Ibéria Imigração. Meu Antônio Matheus, eu quero dizer que eu vou estar acompanhando esse Portugal e que um dia eu quero estar lá. Mas olha, eu separei uma pergunta para o direito internacional e outra para a economia. Certo? Primeiro para a economia, a gente fechar com o doutor. Vamos lá. Doutora Laura Torres, inclusive, nossa parceira aqui do CME Advogados, ela deixou uma pergunta para a Laila. Houve alguma influência no mercado externo com a notícia sobre a suposta taxação do PIX? Eu acho que você já explicou, mas aí só reforçando. Em relação ao mercado externo, Laura, eu acredito que não. Realmente junta essa questão da desconfiança no governo mesmo, a falta de comunicação, e aí, reforçando o que eu acabei de falar, a falta de comunicação do governo e a desconfiança em relação ao não cumprimento das contas do governo e a não aceitação do governo em relação à população mesmo. Isso não é necessariamente atrelado ao PIX, tá? Isso é atrelado às diversas posturas do governo nos últimos meses, anos e afins. O PIX foi mais um burburinho interno do país mesmo, mas que, numa visão externa, fortalece a desconfiança do governo. Não é algo bom de se ter, externamente falando, mas não é um impacto, não foi o causador dessa desconfiança, foi só um fortalecedor, digamos assim. Perfeito. E uma pergunta simples para terminar, doutor. A doutora também, Rafa Rosa, ela perguntou qual a importância que o direito internacional tem ou impacta no nosso dia a dia. Bem, falarmos da importância do direito internacional na nossa vida é um tema um tanto amplo, que a gente remete aí à divisão, né, do direito internacional público e do direito internacional privado. Da parte pública, a gente vai ter aí as instituições não
governamentais ou governamentais, toda essa diplomacia entre os acordos bilaterais, multilaterais que os países têm entre si, né, de livre comércio, livre circulação, de inúmeros temas. Já na parte particular, da parte privada, nós temos a questão migratória, temos a questão comercial, temos o próprio direito em si, que vai tentar regular dentro das suas possibilidades, como, por exemplo, nos casos de ações familiares, pensão alimentícia entre países, de pessoas que, por exemplo, o pai da criança é estadunidense, a mãe é brasileira, ele voltou para os Estados Unidos, o divórcio, o casamento, tudo isso. Então, se você tem uma vivência que seja internacional, que você já morou fora, vai perceber, vai sentir isso mais na pele, em relação ao impacto do direito internacional que tem assim na nossa vida. Agora uma última pergunta minha, porque o senhor falou e eu esqueci só de... Na verdade não esqueci, não deu um toque antes. Mas a gente falou tanto de diplomacia e eu queria saber qual é a diferença entre direito internacional e diplomacia, pra gente fechar com chave de ouro. Boa pergunta. Veja, essa estava fora do script. Direito internacional e diplomacia, eles vão caminhar juntos. A diplomacia ela vai representar ali os interesses de um Estado, de um país, nas relações internacionais com outro Estado, com outro país. Então, por exemplo, o Brasil tem um interesse que seja cessada a guerra na Ucrânia. A diplomacia brasileira vai chegar, vai tentar intermediar, vai tentar conversar, vai tentar usar os meios diplomáticos junto com outro representante diplomático, ou seja, são sujeitos do direito internacional público, os diplomatas, representando os estados, os países, para que cheguem em um acordo, em um tratado, uma convenção, o que for. Então, praticamente, o diplomata ele representa um estado, representa um sujeito de direito internacional público, e o direito internacional público é um instrumento que faz com que vincule esses dois sujeitos. Entendi. É como se fosse uns acordos que existem mundialmente e eles vão tentar aplicar esses acordos. O direito internacional público ele é um instrumento. Nesse caso, ele seria um instrumento e o diplomata seria o ator, o produtor, né? Entendi. Digamos nesse sentido. Pois tá bom, olha minha gente, a conversa foi super produtiva, daria mais para 2, 3 podcasts e com certeza chamarei mais vezes também pra gente participar quando for uma pauta. Quero começar agradecendo a Laila, obrigado pela participação, trazendo conhecimento sobre economia, foi muito bom ter você aqui. Foi muito massa, muito obrigada pela experiência, obrigada pela troca, Pedro, Matheus, foi muito legal mesmo. Disse que não estava nervosa, soltou de letra, tá vendo? Foi. Perguntou antes se errasse, e se não sei o quê. Olha aí, não errou, falou, desenrolou. Doutor Pedro, muito obrigado. Obrigado por ter arrumado tempinho na agenda, que eu sei que é corrido. Veio de outra cidade, direto pra cá, então a gente tem muito a agradecer. É sempre uma satisfação poder participar, poder trazer também, né, temas de direito internacional para a população. Eu costumo dizer que minha missão na Comissão de Relações Internacionais da OAB é justamente essa, desenvolver o direito internacional na nossa região, para que as pessoas, não só os advogados, não só os estudantes de direito, mas a população em si, tenha ciência, tenha conhecimento das possibilidades que existem em outros países, das possibilidades dentro do direito internacional, que é muito importante e muito amplo a ser explorado, a ser entendido e compreendido naquilo que reflete na nossa realidade. Perfeito. Gente, quero agradecer a todo mundo que está acompanhando até agora, que acompanhou o nosso debate, nossa conversa aqui no Legalmente Falando, no YouTube, no Spotify. Lembrando a você, filiado aqui do Instituto CME, segunda-feira, aniversário do Instituto, Dr. Jorge Wellington aqui trazendo todo o conhecimento de oratória, sustentação oral, trazendo exemplos dos casos em que defendeu, caso Serrambi, caso dos canibais de Garanhuns, onde o doutor Prendado defendeu o criminalista. Então, realmente vai ser um momento muito importante para você, filiado, também estar participando aqui conosco, certo? As inscrições já esgotaram, né, Bia?
Mas você que quer também, a gente vai fazer uns programinhas, uns programetes com o doutor também. Então fica por dentro aí no YouTube do Instituto CME. Um beijão a todos vocês. Até semana que vem com um novo episódio. Forte abraço, fiquem com Deus. Até semana que vem.